Oi, gente! Bom dia! Hoje, mais um dia das nossas aulas. Nós vamos começar com a nossa aula de Geografia e dar continuidade aos conteúdos de ontem. Lembrando que ontem nós falamos sobre a localização geográfica na Terra e hoje nós vamos falar sobre as suas zonas climáticas. Agora, vocês vão pegar o livro de Geografia de vocês e, para darmos início, vocês vão colocar na página 16. Quando vocês colocarem na página 16 do nosso livro de Geografia, vocês vão ver que nós iremos falar, como a tia acabou de dizer, que nós iremos estudar o conteúdo sobre as zonas climáticas. No nosso conteúdo das zonas climáticas, nós vamos conhecer as partes em que os raios solares atingem o nosso planeta. Vocês lembram que ontem a tia falou que na Terra tínhamos linhas imaginárias para facilitar na localização e que uma dessas linhas nós chamamos de paralelos, que são as linhas que ficam na horizontal. E o mais importante desses paralelos seria a linha do Equador, que é aquela que está bem no meio da Terra. Porém, além da linha do Equador, temos outros paralelos que também são muito importantes. E são eles os trópicos de Câncer e de Capricórnio e os círculos polares Ártico e Antártico. Esses paralelos, como o tia já falou que são linhas imaginárias, são os paralelos mais importantes, são as linhas imaginárias mais importantes que nós temos na localização geográfica do nosso planeta. E por que eles são mais importantes? A partir do momento que nós temos paralelos, que são as linhas imaginárias, que está aqui para nos facilitar na localização geográfica da Terra. Esses paralelos importantes e vão nos ajudar a diferença da incidência dos raios solares que o planeta recebe. Ou seja, cada paralelo, cada paralelozinho, cada linha importante que a gente acabou de falar, vai ter uma temperatura diferente, não é isso? Pois, de acordo com o formato da Terra, os raios solares vão atingir a Terra de maneiras diferentes, de ângulos diferentes. Ou seja, então cada local, cada ângulo tem um nome, para a gente poder identificar de acordo com a sua sensação térmica. Como nós podemos ver aí no nosso livro, na página 16, nós podemos ver a imagem do nosso planeta Terra e ele está dividido em 5 paralelos, em 5 zonas. O primeiro paralelo que a gente encontra bem acima, ao norte, é o Círculo Polar Ártico. O nosso segundo paralelo que a gente viu aí para identificar é o Trópico de Câncer. O nosso terceiro paralelo mais importante é a linha do Equador. O nosso quarto paralelo é o Trópico de Capricórnio. E o nosso quinto paralelo é o Círculo Polar Antártico. Vocês podem ver que os 5 nomes que tia falou, ele está dividido. Você pode ver que cada um tem a sua partezinha dividida no planeta Terra. E em cada partezinha em que o planeta Terra foi dividido, os raios solares atingem de maneira diferente. Em algumas partes, o Sol atinge de maneira mais forte e mais intensa, e o outro, os raios solares atingem de maneira mais fraca. A partir disso, como nós também vemos na figura do nosso livro, foram divididos em 3 zonas. Nós temos as zonas polares, que elas podem ser a zona polar norte ou a zona polar sul. Nós temos também as zonas temperadas, que podem ser as zonas temperadas norte e as zonas temperadas sul. E nós também temos as zonas tórridas ou tropicais. Em cada zona temos um paralelo e em cada zona os raios solares atingem de maneira diferente. Nas zonas polares, recebem pouca incidência dos raios solares, ou seja, os raios solares atingem com pouca intensidade nessas zonas. Por isso, nessas zonas, as temperaturas são bem baixas, são bem frias. E nessas zonas polares, nós encontramos o paralelo do Círculo Polar Ártico, que fica ao norte, e o paralelo do Círculo Polar Antártico, que fica ao sul. Vocês podem ver que essas zonas polares indicam as zonas que ficam lá na partezinha achatada da Terra, lá no topo e lá no finalzinho. São as zonas mais frias. As zonas polares são as zonas em que os raios
solares atingem menos, ou seja, os raios solares não atingem tanto lá e são zonas mais frias. Vamos lá, lembrando, quem está presente nas zonas polares? O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Temos também as zonas temperadas. Nas zonas temperadas, os raios solares atingem-se de uma maneira menos direta, né? Os raios solares não atingem de uma maneira diretamente a essa zona, a zona temperada. E essa zona temperada pode ser encontrada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e também podem ser encontradas entre o Trópico de Capricórnio e a Zona Polar Antártica. Ou seja, nas zonas temperadas, os raios de sol não atingem de maneira mais direta, nem fica com a temperatura tão fria nem tão quente. E os paralelos que nós podemos encontrar e denominar a região são entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e entre também o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Temos também as zonas tórridas ou tropicais, em que nessas zonas os raios solares atingem de maneira mais direta, fazendo assim com que essas zonas tenham uma temperatura ainda mais elevada. E essa zona nós podemos denominar o seu local entre o Trópico de Câncer, a linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio. Entre essa distância desses paralelos está denominada as zonas tórridas ou tropicais. Nessas zonas, os raios solares atingem de maneira mais forte, por isso eles têm a temperatura mais alta. Vamos lá relembrar agora. Temos 3 zonas para denominar de acordo com a temperatura da Terra, de acordo com os raios solares que vai atingir a Terra. Temos a zona polar, onde nessa zona os raios solares não atingem muito bem. E nessa zona polar nós podemos encontrar o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Nós temos as zonas temperadas, em que nessas zonas os raios solares não atingem de maneira tão direta. E nessas zonas nós podemos encontrar essa zona na região entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e também podemos encontrar essa zona temperada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Vimos também que também temos as zonas tórridas ou tropicais. E nessa zona, os raios solares atingem de maneira mais direta, fazendo com que tenha uma temperatura ainda mais alta. E a localização dessas zonas está entre o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E vamos lá. Passando agora para a página 17, nós vemos que nós vamos falar agora sobre fuso horário. Nós sabemos que os horários são diferentes ao redor do mundo, não é isso, gente? Devido a aqui, um exemplo. Quando aqui no Brasil é dia, no Japão, que é do outro lado do mundo, é noite. Então, nós não podemos ter horários iguais. E com isso, pesquisadores e cientistas viram que o mundo não poderia ter um horário padronizado, devido ao fato de que certa parte do planeta era dia e outra era noite. Então, para padronizar o horário mundial, foram criados os fusos horários, através de que as áreas que tivessem no mesmo fuso horário deveriam ter o mesmo horário. Os fusos, eles são delimitados através do meridiano. Vocês lembram que tia falou que meridianos são linhas imaginárias que estão na vertical? Então, como são linhas imaginárias, nós temos diversos meridianos, formando a Terra. E a distância entre cada um desses meridianos se forma uma área. E cada área dessa deve ter o mesmo horário. E vocês lembram também que tia falou que o meridiano mais importante era o meridiano de Greenwich? Então, como o meridiano de Greenwich é aquele que está exatamente no meio, dividindo o planeta Terra, ele é considerado o meridiano mais importante e também é considerado o meridiano inicial. Através da informação de que os vários meridianos, eles vão ter uma distância entre si e essa distância forma uma área. E essa área, vamos supor, o país ou a cidade que estiver nessa área deve ter o mesmo horário. E como o meridiano de Greenwich é o meridiano mais importante, ele se tornou um meridiano inicial. Ou seja, a partir desse meridiano é que podemos calcular a hora. Então, assim, temos um marco para marcar o horário
e facilitando também a padronização do horário mundial através do meridiano de Greenwich. Então, com base nos dois conteúdos, vocês agora vão fazer as atividades na página 17, 18 e 19. Vocês respondam com calma. Se tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo ou também deem uma lida aí no nosso conteúdo no livro. Se tiverem alguma dificuldade para compreender um conteúdo, é só entrar em contato que Tia ajuda vocês. Vocês sabem disso. E da mesma forma nas questões de atividade, tá certo? Leiam com calma. Se possível, releiam novamente, tá certo? Para que a atividade seja feita com todo amor e carinho. Tia aguarda vocês. Um beijo.